O tema escolhido para hoje: como sentir a presença de Deus? Todo cristão verdadeiro deseja sentir a presença de Deus em sua vida. Há muitas pessoas que desejam experimentar a proximidade do Senhor, mas não sabem como fazê-lo de maneira correta e alinhada aos princípios bíblicos. Sentir a presença real de Deus não é meramente uma emoção passageira, mas algo que envolve o cristão por completo. No livro de Salmos, capítulo 139, 7 e 10, Davi expressa a ideia de que Deus está em todo lugar, mas essa presença só é plenamente sentida por aqueles que se aproximam de Deus com sinceridade. Infelizmente, muitos têm sido enganados por práticas que prometem uma experiência com Deus baseada em emoções passageiras ou rituais sem fundamento bíblico. A Bíblia contém toda a informação necessária para que possamos sentir a presença de Deus de forma autêntica, sem a necessidade de métodos humanos ou revelações extra-bíblicas. O que a Bíblia ensina sobre sentir a presença de Deus? Diversos textos bíblicos nos mostram como homens e mulheres de Deus experimentaram a sua presença de maneira profunda e significativa. No Novo Testamento, por exemplo, Jesus prometeu estar com os seus discípulos todos os dias até o fim dos tempos. Marcos, capítulo 28, versículo 20. Essa é uma promessa real da qual podemos desfrutar. Abaixo destacamos alguns princípios muito úteis para todos os que desejam sentir a presença de Deus em suas vidas. Primeiro, busque a Deus com sinceridade de coração. Deus se revela àqueles que o buscam de todo o coração. O profeta Jeremias escreveu: buscar-me-eis e me achareis quando me buscardes de todo o vosso coração. Jeremias, capítulo 29, versículo 13. Isso significa que não podemos nos aproximar de Deus de forma superficial ou apenas por interesse em bênçãos materiais. É necessário um desejo genuíno de conhecê-lo e estar em comunhão com Ele. Além disso, não devemos nos esquecer que a proximidade com Deus começa com uma busca intencional. Tiago, capítulo 4, versículo 8 diz: chegai-vos a Deus e Ele se chegará a vós. Segundo, medite na palavra de Deus. A Bíblia é a principal forma pela qual Deus se comunica conosco. Ao meditarmos em sua palavra, somos fortalecidos e orientados. O salmista declarou: lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para o meu caminho. Salmos 119, 105. A leitura e a reflexão nas Escrituras nos aproximam de Deus e nos ajudam a compreender a sua vontade para nossas vidas. Terceiro, vida com obediência aos mandamentos de Deus. Sentir a presença de Deus está intimamente ligado à obediência. Jesus disse: aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, esse é o que me ama. Aquele que me ama será amado por meu Pai, e eu também o amarei e me manifestarei a ele. João capítulo 14, versículo 21. A obediência não é o meio de alcançar mérito diante de Deus, mas uma resposta de amor e gratidão por tudo que Ele fez por nós. Quarto, cultive uma vida de oração. A oração é o canal pelo qual nos comunicamos com Deus. Uma vida de oração constante nos mantém conectados com o Senhor e sensíveis à sua presença. Quinto, adore a Deus em espírito e em verdade. A verdadeira adoração nos coloca diante de Deus de forma humilde e reverente. Jesus ensinou: Deus é espírito e é necessário que os que o adorem em espírito e em verdade.
João capítulo 4, versículo 24. Sexto, afaste-se do pecado e busque a santificação. O pecado cria uma barreira entre nós e Deus. O profeta Isaías alertou: mas as vossas iniquidades fazem separação entre vós e o vosso Deus. Isaías capítulo 59, versículo 2. Um coração puro e consagrado é mais sensível à presença de Deus. Jesus disse: bem-aventurados os puros de coração, porque verão a Deus. Mateus capítulo 5, versículo 8. Sétimo, participe da comunhão com os outros crentes. A presença de Deus também é sentida na comunhão com os irmãos. O autor de Hebreus nos exorta: e consideremo-nos uns aos outros para incentivar-nos ao amor e as boas obras. Não deixemos de reunirmos como igreja, segundo o costume de alguns, mas encorajemo-nos uns aos outros, ainda mais quando vocês veem que se aproxima o dia. Hebreus capítulo 10, versículo 24 e 25. Participar ativamente da igreja e compartilhar experiências com os outros cristãos nos encoraja e fortalece nossa fé, aproximando-nos da presença de Deus. Oitavo, seja sensível à direção do Espírito Santo. O Espírito Santo habita em nós e nos guia em toda a verdade. O irmão Paulo escreve: se vivemos no Espírito, andemos também no Espírito. Gálatas capítulo 5, versículo 25. Estar atento à direção do Espírito nos ajuda a perceber a presença de Deus em cada situação de nossa vida. Nono, confie plenamente em Deus em todas as circunstâncias. A confiança em Deus nos permite descansar em sua soberania, mesmo em meio às dificuldades. O salmista declarou: entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele, e ele tudo fará. Salmos 37, 5. Hebreus capítulo 11, versículo 6 afirma que é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que ele existe e que recompensa os que o buscam. Muitas vezes sentir a presença de Deus é resultado de uma confiança silenciosa e contínua em sua fidelidade. Décimo, reconheça a presença de Deus nas pequenas coisas. Deus está presente em todos os momentos e detalhes da nossa vida. Muitas vezes estamos tão ocupados que não percebemos as manifestações sutis de sua presença. O apóstolo Paulo nos lembra: pois desde a criação do mundo, os atributos invisíveis de Deus, seu eterno poder e sua natureza divina, têm sido claramente vistos, sendo compreendidos por meio das coisas criadas. Romanos capítulo 1, versículo 20. Aprenda a contemplar a grandeza de Deus na criação, nas bênçãos diárias e até nas situações adversas. E, para concluir o nosso estudo, sentir a presença de Deus não é resultado de fórmulas mágicas ou experiências místicas fabricadas. É fruto de um relacionamento genuíno e profundo com o Senhor, baseados nos princípios revelados em Sua palavra. Sentir a presença de Deus não se trata apenas de emoções, mas de uma vida totalmente comprometida com Ele. Como cristãos, somos chamados a viver de forma que reconheça a presença de Deus em todos os aspectos da vida, não apenas em momentos específicos. Colossenses capítulo 3, versículo 17 nos instrui a fazer tudo em nome do Senhor Jesus, dando por Ele graças a Deus Pai. Essa atitude transforma atividades ordinárias em oportunidades para experimentar a presença de Deus. Ao aplicarmos esses princípios em nossa vida diária, estaremos cada vez mais conscientes da proximidade de Deus e desfrutaremos da plenitude de Sua presença.
Amém. Palavra de domingo, o evangelista Paulo Beto, uma palavra do céu pra você.